Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com o Paulo Andrade Vitória. Ele é um pesquisador da área de filosofia, na relação com a filosofia da ciência especificamente, né? E a gente vai conversar sobre esses assuntos relacionados à pesquisa dele, outras coisas que possam vir também na conversa. Agradeço muito a sua presença aqui, Paulo. Prazer recebê-lo no canal. E eu queria começar perguntando se você puder falar um pouco da sua trajetória, brevemente, né? O pessoal que não te conhece ainda, onde estudou, quais os interesses principais de pesquisa, agradecendo a sua presença aqui. Bem, meu interesse pela filosofia se deu basicamente desde adolescente, né, que eu já gostava de ler coisas de filosofia, li Platão, Montaigne na minha adolescência e, na verdade, quando eu comecei minha carreira acadêmica, eu não pensava fazer o curso de filosofia, embora gostasse de ler muita coisa de filosofia, né? Eu sou de Salvador, então, embora esteja morando em Belo Horizonte, né, eu sou de Salvador. E, primeiramente, eu comecei uma graduação em física, né? Fiz 2 períodos de física na Universidade Federal da Bahia, mas tranquei a matrícula e fiz parte da congregação dos jesuítas, né? E tive uma experiência também ligada ao aspecto mais religioso da vida, né? E depois desse casamento entre o aspecto científico da minha vida, nesse interesse por física, depois com esse contato com a experiência religiosa, aí, de fato, eu me vi quase que inclinado a caminhar para a filosofia. E quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a estudar filosofia na faculdade dos jesuítas, né? Na faculdade, justamente por fazer parte dos jesuítas, eu comecei estudando filosofia aí concluí meu bacharelado e minha licenciatura, então eu fiz bacharelado e licenciatura em filosofia. Depois, eu também ingressei no mestrado da UFMG, né, e no doutorado. E fui ficando por Belo Horizonte. Até que passei no concurso da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A PUC, por muito tempo, não abria concurso para a área de filosofia e abriu, né, 2 vagas de concurso. Eu fiz e passei a lecionar lá na PUC teoria do conhecimento, filosofia da ciência e lógica, né? São as minhas áreas. Então, agora me encontro aqui em Belo Horizonte, professor da PUC, né? Pesquiso também lá na UFMG, justamente a pesquisa sobre Hortz, né? Então, meus interesses passam por questão de crenças epistêmicas, né? Justificação de crenças, o aspecto social do conhecimento, né? O debate sobre a questão do realismo e antirrealismo em filosofia da ciência, são coisas que me interessam, né? Eu também dou aula numa instituição que se chama ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, né? E lá eu dou aula de argumentação filosófica, né? Como produzir textos argumentativos de filosofia. Então, meus interesses basicamente circulam por aí. Eu, de origem, por interesse, acabei tendo uma tendência mais de filosofia analítica, por questões já na graduação de fazer trabalhos sobre Wittgenstein, né? Eu fiz minha iniciação científica, minha monografia em Wittgenstein, no Tratactus, né? Sobre a orientação do Paulo Margutti, né? Meu orientador. E então minha caminhada foi toda basicamente pela filosofia analítica, mas nem por isso deixei de ler também outra tradição, né? Justamente por causa da minha origem da faculdade dos jesuítas. Então, meu interesse geral é sobre aspectos de teoria do conhecimento, né? Noções de como a objetividade fazem parte do vocabulário humano, né? Como isso se relaciona, de alguma maneira, com as nossas pesquisas, nossas práticas de produção de conhecimento e as questões relacionadas à filosofia da ciência. Como eu já havia dito, que de alguma maneira dialogam com isso, né? Como o debate entre realistas e antirrealistas. Então, passa por aí. Maravilha. Paulo, eu queria te perguntar duas coisas assim bem básicas, se você puder explicar, pensando num público que não está familiarizado com esse debate, né? A primeira o que é realismo e antirrealismo em filosofia da ciência, se você puder explicar assim de maneira básica o que é isso exatamente.
E a segunda, como você falou que estudou o Wittgenstein, o Tractatus, e depois o Hort, né? A relação do Hort com essa tradição analítica. Então, duas questões, se você puder falar primeiro de uma e depois da outra. Bem, quando a gente fala sobre realismo, é claro que quando a gente fala sobre realismo em filosofia, a gente não pensa logo diretamente no realismo do ponto de vista da ciência, né? A gente geralmente pensa na tese do realismo em teoria do conhecimento como a ideia de que existem entidades, né? Ou existe um mundo que é independente da mente do sujeito, ou do indivíduo, né? Quer dizer, a ideia do realismo, de forma geral, é essa, ou seja, existe um mundo que é independente da mente daquele que percebe, do sujeito que conhece. Então, o realismo, a grosso modo, em filosofia ou em teoria do conhecimento, é isso, né? O antirrealista, se a gente pode dizer, ele não seria identificado nesse primeiro debate com o idealismo, né? O antirrealista em ciência ele tem uma outra característica. Nessa distinção que a gente faz em epistemologia ou teoria do conhecimento entre realismo e idealismo, o idealismo diz que todos os objetos que existem são objetos do pensamento, né? Ou seja, os objetos existem porque é um objeto para uma mente. E o realista diz que as coisas existem independente da mente. Na filosofia da ciência, o realista diz que as teorias tendem a ser verdadeiras, né? Ou seja, as teorias são verdadeiras acerca das coisas que falam sobre o mundo, né? O argumento é de que a ciência tem que ser verdadeira, ou as teorias científicas são verdadeiras sobre o que elas tratam sobre o mundo, porque de outro modo a ciência não teria o sucesso que tem. Aí você tem as variações do realismo, né? Você tem um realismo metafísico, que diz que as entidades existem, as entidades em filosofia, as entidades científicas existem, né? Os inobserváveis, essas entidades existem. Você tem o nível do realismo semântico, que você diz que, por exemplo, termos como elétrons designam um objeto no mundo, que é um elétron, né? Então, o nome denomina um objeto no mundo. Você tem um aspecto epistemológico que você tem como justificar justamente esse aspecto do realismo, né? As teorias são verdadeiras acerca do que dizem do mundo. Então, o realismo justamente tem esse aspecto metafísico, as entidades existem, independente da mente, essas entidades estão presentes no mundo, prótons, elétrons, né? O átomo. O semântico, quando eu falo elétron, esse nome elétron se dirige a um objeto, né? De fato, captura alguma coisa no mundo. E você tem um aspecto do realismo epistêmico, que é essas teorias são verdadeiras acerca do mundo. O antirrealista, ele não pressupõe que as teorias são verdadeiras, né? A ideia de que as teorias servem para salvar os fenômenos, né? Ou seja, as teorias são para salvar os fenômenos. O antirrealista, aí depende, né? Vai dizer que as teorias, de forma geral, o antirrealista diz, as teorias são meros instrumentos para a gente explicar os fenômenos, né? Agora, claro, eles se diferenciam justamente no aspecto epistemológico, né? O antirrealista vai dizer, olha, as teorias não são verdadeiras. O que as teorias fazem é salvar os fenômenos. O que as teorias podem fazer é isso. Não existe uma teoria verdadeira. E o antirrealista usa o argumento de que as teorias científicas elas se mostram falhas na história da ciência, né? Teorias que eram aceitas como verdadeiras se mostraram depois ser falsas. Ou se não se mostraram ser falsas, não eram tão eficientes na explicação das leis da natureza como outras teorias, né? Então, o debate entre realismo e antirrealismo segue por aí. Tem as variações, mas a grosso modo seria isso, né? Tem os antirrealistas que questionam o aspecto metafísico, tem os antirrealistas que questionam o aspecto semântico, e existe o antirrealista que questiona o aspecto epistemológico, né? Então, os antirrealistas vão diferenciar de acordo com o que eles questionam do realismo científico, né? Então, seria basicamente essa diferença. E qual foi o caminho que você encontrou, desde o primeiro Wittgenstein até o Hort, tentando situar também esse caminho nesse debate entre realismo e antirrealismo? Pois é, eu cheguei ao Hort justamente por causa do Wittgenstein, mas não pelo Wittgenstein do Tratatus, que foi objeto de estudo, claro, mas por causa do Wittgenstein das investigações filosóficas, né? Só para a gente situar, Paulo, que assim,
pode ter gente que já conhece o assunto, pode ter gente que ainda não conheça, né? Então, a obra do Wittgenstein costuma ser dividida entre essas duas obras principais, né? Do Isso. Tractatus. Aí você puder falar um pouquinho também como que ele pensa essa questão lá no Tractatus e depois nas investigações, por favor, e aí depois o Hort. Então, o que eu pesquisei no Tratatus, de alguma maneira, tem... Aproveito já para, quando falar que o que eu pesquisei no Tratatus, diferencio das investigações. O meu interesse, é claro, estava em consonância com o meu orientador, que era o Paulo Margutti, né? Que era a questão do silêncio, né? O Wittgenstein trabalhando aquela questão de que sobre o que não se pode falar, deve se calar. Então, esse foi o meu objeto de interesse. Mas, para chegar até aí, eu tive que entender, basicamente, qual era a proposta do Wittgenstein do Tractatus, né? Então, o Wittgenstein do Tractatus, eu comecei, por exemplo, investigando quais foram os autores que o influenciaram, né? Tomando isso como base da própria metodologia do meu orientador. Então, a gente observa que o Wittgenstein do Tractatus tem uma influência de dois grupos, né? E um terceiro indivíduo que é muito importante, né, para a confecção do Tractatus. A gente tem um grupo que a gente chama de lógico-científico, né, que é a influência lógica e científica do Tractatus, que aí a gente coloca o Frege, Bertrand Russell, o Hertz, da física, né, e o Boltzmann. Do lado metafísico e ético da influência do Wittgenstein, a gente tem o Kierkegaard, temos o Schopenhauer, o Tolstói, né? William James, Santo Agostinho, são filósofos que influenciaram o Wittgenstein, né? E no meio aí a gente tem o Fritz Maltner, né? Que tem uma teoria crítica da linguagem, que foi o desafio que o Wittgenstein encontrou para pensar o seguinte: como é que a proposição pode ter sentido? Uma vez que Maltner disse que a proposição não tem sentido nenhum. Toda linguagem é metáfora e como se fosse poesia. Então, Wittgenstein se sentiu desafiado. Aí Wittgenstein pensou, como que a linguagem pode ter sentido? Aí foi que no Tractatus, na primeira obra do Wittgenstein, ele distinguiu entre aquilo que pode ser mostrado e aquilo que pode ser dito. O que pode ser dito pela proposição são fatos. E o Wittgenstein identificou fatos como certas situações que estão presentes no mundo, né? Então, sei lá, o fato de meu computador estar sobre a mesa, né? Então, a proposição com sentido é uma proposição que funciona como uma figuração do fato, como se fosse uma fotografia, né? Chama teoria pictórica, né? Como se fosse um desenho, né? E Wittgenstein diz que esse desenho é acompanhado por um ato mental. Então, o ato mental de configurar a situação se dá por meio da proposição. E a proposição vai ter sentido quando ela figura esse fato. Então, esse Wittgenstein do Tractatus está no modelo, vamos dizer assim, representacional, né? No modelo da mente como fazendo uma cópia do mundo, né? No modelo representacional, para as pessoas entenderem. Ou seja, a linguagem, a proposição é um fato, né? E é capaz de espelhar um fato no mundo. Então, como a proposição é um fato e o mundo é composto de fatos, tem uma relação aí simétrica entre uma proposição e o mundo. Ou seja, o mundo é uma figura, a proposição é uma figuração do mundo, né? É um desenho. É como se fosse posicionando cada palavra que aparece na proposição fosse uma posição do objeto ocupado no espaço, né? Uma localização espacial. Então, o Wittgenstein do Tractatus ele está muito interessado em dizer como a proposição possui sentido. Por isso que ele vai dizer que o místico e o sentido da vida não podem ser expressos por meio de proposição. Por quê? Porque como a proposição é um fato e ela só pode falar de fatos, a proposição não tem como falar de Deus, por exemplo, ou do místico. Por quê? Porque Deus, ou místico, o sentido da vida, não são fatos, né? Não são fatos. Se não são fatos, não podem ser dito com sentido, não pode ser expresso com sentido. Então, esse Wittgenstein vai dizer que a maioria das nossas proposições verdadeiras são as proposições da ciência. Então, esse Wittgenstein do Tractatus está em um modelo de linguagem
onde o significado é dado quase que pela referência dos objetos que ele consegue capturar no mundo, né? É um modelo de significado onde você precisa verificar o que você diz como o mundo se encontra, né? O segundo Wittgenstein, que é o Wittgenstein das investigações filosóficas, ele começa a pensar o significado não mais nesse modelo tradicional que ele cita como exemplo Santo Agostinho, né? Não mais esse modelo tradicional, mas ele vai pensar o significado entendido como uso. Ele vai estar mais preocupado em olhar não como a linguagem pode ser definida ou como a gente pode encontrar a essência da linguagem, mas ele está mais preocupado em entender como funciona a linguagem. Nesse sentido, é muito emblemático que ele diz assim, não pense, mas olhe. Quando o Wittgenstein diz, não pense, mas olhe, ele está dizendo, aqui não é uma questão de pensar uma essência, mas é uma questão de olhar como funciona, né? Como se dá o funcionamento da linguagem. Aí que ele vai dizer, o significado, quando a gente olha como a linguagem funciona, vai se dar pelo uso, né? O que quer dizer com o significado pelo uso? É no uso dos termos nas relações com os outros, com a relação social com os outros, que o significado vai se desdobrando, né? Então, ele tem aquele exemplo famoso lá, né, da lajota, da construção, que ele grita lajota, e o camarada entende lajota, o termo lajota joga, né, a lajota para o indivíduo que está trabalhando lá em cima nas telhas, né? Trazendo aqui para o português para dizer telha, né? O cara trabalha em cima de uma telha, estava colocando telhas numa casa e ele grita telha. O outro já entende que é para mandar uma telha para quem está lá em cima. Então, nesse sentido, o significado das investigações é dado pelo uso, né? E esse uso geralmente é dado em um jogo de linguagem. Aí a importância da questão do jogo de linguagem no segundo Wittgenstein, né? Quer dizer, o jogo de linguagem, ou seja, o termo só vai adquirir sentido dentro de determinado jogo de linguagem. Por isso que o Wittgenstein vai dizer assim, pense no verbo conhecer. Quando a gente olha o uso do verbo conhecer, quando eu digo assim, eu conheço a fisionomia de fulano, ou eu conheço a teoria da relatividade. Esses dois verbos, o uso do verbo conhecer, embora tenham semelhanças, eles são diferentes. Conhecer a fisionomia de alguém é diferente de conhecer a teoria da relatividade de Einstein. Mas eles têm o quê? Semelhanças de família. Os usos apresentam semelhanças de família. Então, enquanto o primeiro Wittgenstein está em um modelo, em paradigma, para usar o termo do Thomas Kuhn, né? Enquanto o primeiro está num modelo ainda pictórico, das representações da mente como produzindo modelos, né? Ou a proposição como produzindo um modelo da realidade, o segundo Wittgenstein passa a se preocupar com as relações pragmáticas da linguagem, né? O funcionamento da linguagem, ou seja, saber o significado de um termo é você saber o uso desse termo, né? É saber usar o uso do termo. E esse uso se dá por regras, né? Que a gente vai internalizando quando a gente começa a fazer parte do jogo de linguagem, quando a gente vai entrando no mundo da linguagem, né? É legal porque esses pragmatistas, né, como Wittgenstein, Wilfrid Sellars, né, a gente não aprende uma palavra só. Quando a gente entra no jogo de linguagem ou no mundo da linguagem, a gente já vai aprendendo quase que uma cadeia conceitual, né? A gente vai dominando uma rede de conceitos. Então, eu não aprendo uma única palavra, eu aprendo uma rede conceitual. Então, a diferença é essa, né? O primeiro, Wittgenstein, está no modelo tradicional, pictórico, a linguagem como possuindo significado que representa o mundo. E o segundo vai dizer que a linguagem ou o significado vai se dar pelo uso dos termos, né? A gente vai entender o significado no uso, né? Nas práticas do uso da linguagem. Certo. Bom, você explicou bastante bem, de uma forma bem didática. Eu queria fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Depois do Tractatus, surge uma tradição, né, que é a tradição analítica, que tem os seus sucedâneos na Inglaterra, nos Estados Unidos e depois por todo o mundo, até nos países, né, França, Alemanha, né, também hoje em dia tem muitos filósofos analíticos no Brasil. E
o Wittgenstein, esse segundo Wittgenstein, de certa forma, uma crítica também a essa tradição que ele contribuiu para consolidar, né? E daí na sua trajetória, pelo que eu entendi, está mais próximo do segundo Wittgenstein e dele você foi até o Hort. Então, eu queria saber de você, né, como é que foi essa passagem para o Hort e também como que você vê, né, já que é um autor dos Estados Unidos, a forma dele se posicionar a essa filosofia analítica quando chega nos Estados Unidos e que, de certa forma, oculta uma tradição filosófica que os Estados Unidos já tinha construído, que é o pragmatismo, né? Que remonta a autores da virada para o século XX e que a filosofia analítica coloca de lado e o Hort resgata, né? Queria saber de você como você vê isso. O meu trajeto basicamente é esse também. Eu comecei lendo Carnap, o Wittgenstein do Tractatus, e depois acabei, de alguma maneira, se identificando mais com o Wittgenstein das investigações filosóficas, e hoje eu acho que não, quer dizer, me identifico muito com o pragmatismo. Hoje eu me considero um pesquisador da filosofia pragmática, né? Um pragmático, de alguma maneira. E basicamente foi o trajeto que o Hort também fez, né? O Hort, para você entender a questão, né? Ele pode ser entendido como 3 fases. O Hort é entendido por 3 fases. A gente chama de primeiro Hort, né? Claro que isso é uma linguagem metafórica. O Hort é o mesmo, mas uma metáfora para a gente entender, né? O primeiro Hort, o segundo e o terceiro. O primeiro Hort é aquele que a gente considera o Hort analítico, né? O indivíduo que deu contribuições consideráveis para a filosofia analítica, pensando a questão do materialismo eliminativista em filosofia da mente, discutindo questões sobre filosofia transcendental com Strawson, né? E discutindo várias questões. Então, o primeiro Hort, é engajado em contribuir com a pesquisa da filosofia analítica. O Hort intermediário já é um Hort da filosofia, o espelho da natureza, né? Já começa, de fato, quer dizer, mas ele ainda tem influências fortes dos filósofos analíticos. Se a gente pudesse, eu defendo, por exemplo, a tese de que, claro, Quine e Sellery são os 2 fundamentos da crítica de Hort à epistemologia na fase intermediária. Mas ele ainda está no campo analítico, né? Mas ele já identifica como herói, os heróis de Hort da filosofia, o espírito da natureza, por exemplo, ele vai colocar lá Hegel, Dewey, Heidegger, Nietzsche, são os heróis, né? E o segundo, Wittgenstein. E por fora está correndo quem? Gadamer, vai correndo esse povo aí, né? Thomas Kuhn, o Farabi. Então, essas pessoas que o Hort está tomando. Claro, o Donald Davidson, não pode esquecer dele, né? O Donald Davidson também é fundamental, né? Então, o Hort aí começa essa guinada mais pesada para o pragmatismo e para o rompimento com a filosofia analítica. Por quê? Porque é na filosofia e o espelho da natureza, nesse período intermediário, que ele vai, de fato, romper com a tradição, com essa crítica que ele faz à epistemologia, não só crítica, né? Ele diz que a epistemologia deve ser substituída pela hermenêutica. E a hermenêutica é entendida por ele como conversação, né? Ou seja, a hermenêutica é mais interessante do que a epistemologia porque mantém a conversação. Então, o importante é manter a conversação em curso. Ou seja, ele diz, nós precisamos abandonar essa ideia de encontrar um terreno neutro comum, essa verdade como objetivo da investigação, essa objetividade, esse campo de neutralidade onde todas as crenças vão convergir para manter a conversação. Então, ele começa a falar sobre justificação como pertencendo a uma comunidade, né? Então, justificação é aquilo que é justificado por uma comunidade. Ele começa a colocar sob suspeita a noção de verdade, né? Ele começa a dizer que é mais interessante a gente começar a conversar e ver quais são as posições, né? Isso já é uma influência do Dewey, né? Do pragmatismo do Dewey, sobre essa questão do Dewey e do William James, né? Da questão do pluralismo, né? De ideias e de debates, o aspecto do pensamento democrático do Dewey.
E o Hort terceiro, né? A terceira fase do Hort, que é o Hort odiado, né? Quer dizer, odiado pela tradição analítica, né? Que é o Hort do contingência, ironia e solidariedade, né? Esse, de fato, é o Hort que as pessoas da filosofia analítica começam a dizer, não, ele está sendo cínico, né? A Susan Hacker, por exemplo, chama ele de cínico, né? Mas já o Hort, com essa filosofia da contingência, ironia e solidariedade, está sendo cínico, né? Que o Hort se chama de o ironista liberal, né? Ele começa a criar essas noções, ele se chama de o ironista liberal. Então, o ironista liberal é alguém que não tem apego ao vocabulário final. O que é o vocabulário final para o Hort, que ele coloca no contingência, ironia e solidariedade? O vocabulário final é um conjunto de palavras que uma pessoa tem, e esse conjunto de palavras que essas pessoas têm, ou que essa pessoa tem, é o sustentáculo existencial da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, Hort diz, algumas pessoas têm no seu vocabulário final a palavra Deus, liberdade, né? Dignidade. Então, são palavras que fazem parte do vocabulário final. E Hort diz, as pessoas muitas vezes não estão interessadas em questionar o seu vocabulário final, porque o vocabulário final é como se fosse um conjunto de crenças que sustenta a própria vida da pessoa. Mas Hort diz que o ironista liberal é aquele que deveria abrir mão do seu vocabulário final, né? Então, é alguém que não se apega ao vocabulário final. Ele está sempre disposto a rever o seu vocabulário final. Então, esse é o Hort terceiro, do contingência, ironia e solidariedade, que os filósofos analíticos vão, de fato, achar horroroso, né? Os filósofos analíticos vão dizer que, de fato, ele não está fazendo coisa séria. Agora, é claro que o Hort ele sai da tradição analítica, mas ele justamente está fazendo uma crítica à tradição, né, analítica, em consonância com o segundo Wittgenstein, das investigações filosóficas, né? O segundo Wittgenstein, como você tinha perguntado, de fato lança suspeitas sobre esse ideal de uma linguagem ideal, né? Qual é a linguagem ideal? É uma linguagem lógica que estaria por trás da linguagem natural. É uma linguagem que tiraria as ambiguidades presentes na linguagem natural. Então, o segundo Wittgenstein vai criticar esse ideal de pureza da linguagem, porque ele vai dizer que isso é coisa de lógicos, né? Isso é coisa de filósofos, porque a linguagem tem seu funcionamento e as pessoas sabem exatamente como a linguagem funciona, né? As pessoas, quando vão ver o funcionamento da linguagem ou nas suas práticas diárias, as pessoas não têm problema de comunicação. São os filósofos que têm problemas de comunicação e ficam falando sobre questões de linguagem ideal, né? Logicamente ideal. Então, a crítica das investigações é justamente esse ideal de linguagem lógica. Então, ele está lançando dúvidas sobre esse ideal essencialista da linguagem. Ele se refere, inclusive, a isso, né? Esse modelo essencialista da linguagem. Esse modelo essencialista da linguagem não é capaz de entender o funcionamento da linguagem. Ele não dá conta de descrever o funcionamento da linguagem. E isso é uma crítica a essa tradição da linguagem ideal da filosofia analítica, né? Que qual o Hort também se inspira, né? Por isso que o segundo Wittgenstein é um dos heróis do Hort, porque ele também vai ver exatamente a filosofia analítica como uma forma de buscar pressupostos que estão para além das nossas capacidades humanas. Porque é o seguinte, essa influência do Hegel no pensamento do Hort é fundamental, né? Porque é o aspecto, inclusive, que eu tenho pensado muito sobre isso, que é o aspecto da historicidade, né? Isso é uma característica comum a pensadores pragmatistas como Hort e como, por exemplo, Putnam, né? O Putnam também tem o Hilary Putnam, né? Ele tem uma reflexão sobre essa questão da importância da historicidade sobre a nossa investigação. O que o Hort está dizendo é o seguinte, bem, a epistemologia tem uma data, né, de consolidação no século XVII, né, que o Hort identifica também o começo dessa tradição epistemológica com Descartes. Ele começa lá na filosofia, o espelho da natureza, dizendo o seguinte, olha, Descartes inaugura essa conversa
epistemológica é quando ele cria a ideia de mente. Uma mente que é capaz de conhecer-se a si própria, seus próprios estados internos, né? E é capaz de chegar a crenças seguras, indubitáveis. Mas quem vai consolidar isso, porque tanto Descartes, pelo racionalismo, e quanto Locke, pelo empirismo, eles vão apresentar problemas que vai ser solucionado por Kant. Então, Hort vai dizer, é Kant que vai dar uma sistematização à filosofia como centrada na ideia de conhecimento. E é esse modelo da filosofia como centrada na ideia de conhecimento kantiana que os filósofos analíticos tomaram como modelo. Então, o Hort diz que a filosofia analítica está justamente centrada nessa árvore genealógica, né, kantiana, de pensar a filosofia como centrada na ideia de conhecimento. Primeiro, claro, o conhecimento pensando como itens mentais, né, como a mente capaz de representar o mundo, e depois isso passando para o nível da linguagem, né, quando se dá a virada linguística, que aí se passa do nível da mente para o nível da linguagem. Então, os filósofos analíticos começam a trabalhar a questão do conhecimento no nível da linguagem. Então, o Ross está dizendo, ó, isso é histórico, a epistemologia é historicamente situada. Por isso que ele vai dizer, não existem problemas em filosofia que sejam perenes, eternos e imutáveis. Por quê? Porque todos eles nascem historicamente situados. A epistemologia tem uma situação histórica muito específica, né? Aí ele diz, a epistemologia, essa filosofia centrada no conhecimento, ela surge, claro, em grande medida por Descartes, Locke e Kant, mas ela é uma tentativa de responder aos desafios postos pela ciência ou pela revolução científica que surge no século XVII, né? Porque a filosofia começa a se sentir, de fato, ameaçada, porque a ciência começa a produzir conhecimento, né? E o próprio Kant reconhece isso. Então, Hort, inclusive, usa ironia, ele diz, bem, os filósofos profissionais têm que agradecer a Kant, né? Não ficaram desempregados porque a filosofia teve um outro rumo. Então, o Hort, de alguma maneira, é alguém que desestabiliza a própria estrutura, né, da própria filosofia, né? Porque ele está dizendo, como a filosofia é centrada na epistemologia, na ideia de conhecimento, se a gente pode abandonar a ideia de conhecimento, de epistemologia, podemos abandonar até a própria filosofia, né? Claro, esse modo de fazer filosofia é tradicional, né? Porque ele, como pragmatista, ele está dizendo, não, vamos fazer filosofia do modo pragmático. Essa é uma crítica que as pessoas fazem a ele, porque como ele quer abrir mão da filosofia, mas ele está sugerindo uma outra forma de fazer filosofia, né? Que é uma filosofia pragmática. Então, eles jogam um balde de água fria nos filósofos analíticos, eu acho que fundamentalmente por causa dessa tese da historicidade. Essa tese é uma tese que eu considero forte e ela não é muito bem observada, eu acho, na tradição epistemológica, né? Que a gente até conversou sobre isso, que é a questão de conceitos históricos na epistemologia, como o conceito de objetividade, por exemplo, é um conceito histórico, claro, que serve para investigação, que a gente usa, mesmo o conceito de verdade, né? Então, o que o Rocha está dizendo é, olha, esses conceitos surgem em uma situação histórica específica, são históricos, são contingentes, não são conceitos eternos, imutáveis, divinos, né? Nos dados por uma força divina. Não. São humanos como nós somos, contingentes históricos. Você falou, a gente conversou para o pessoal que está assistindo não ficar perdido. A gente estava falando em off, né? Porque eu te contava que eu sou um pesquisador da epistemologia histórica, né? Que é justamente essa perspectiva histórica interna à razão, à construção dos conceitos, a ideia de objetividade, né? E eu achei muito interessante também você trazer esse lado do Roth como um pensador também, quando fala de ciência, pensa a questão histórica, né? Que é algo que os Sim, analíticos em geral, né, deixam de lado. Mas é claro que também a filosofia analítica tem seus desdobramentos, inclusive depois, né, do Hort. Hoje em dia a gente tem tentativas de pensadores que tentam fazer uma relação da tradição analítica com a tradição
da epistemologia histórica e também da filosofia continental, né, e tudo. E um deles é o Ian Hacking, né, que era o autor que a gente também conversou sobre isso. Se você quiser falar um pouco como você vê o Hacking nessa história toda aí também, a relação dele com o Hort e tudo. Antes de falar do Hacking, rapidamente, você tinha perguntado também sobre a questão do pragmatismo, né? Ah, Aí, nessa questão da tradição pragmática que o Hort se insere, talvez o pragmatista... Claro, o Hort leu, mas que ele se identifica menos é o Peirce, né? O que ele se identifica mais é o James e o Dewey, né? Mas ele discute o Peirce também. Mas o Dewey e o James, William James, são os dois pragmatistas que o Hort, de alguma maneira, tem bastante admiração e é influenciado diretamente, né? Nesse sentido, essa questão da historicidade e do conhecimento como sendo um conhecimento que tem que produzir uma lida com o mundo que nos traga mais, vamos dizer assim, conforto. Não sei se é conforto a palavra correta, mas que nos traga uma adaptação melhor ao mundo, né? Nesse sentido, o Hort bebe da leitura darwinista que o Dewey faz, né? Nesse sentido, o Dewey é uma influência naturalista importante no pensamento do Hort, né? Então, aí, por que eu estou falando isso? Porque, para falar da historicidade, a gente também precisa reconhecer esse aspecto naturalista. Então, aí a gente tem um casamento da seguinte maneira: uma história que é naturalista, né? Quer dizer, existe aí uma historicidade também associada com um processo evolutivo que está se baseando no pensamento darwinista, né? Então, o Hort toma esses dois aspectos para o pensamento dele, né? E que é isso que o Hacking vai achar interessante. Como eu havia dito, o Hacking, ele reconhece a importância da historicidade justamente em um curso que ele faz com o Hort. Ele reconhece que pensava filosofia nos termos dos padrões analíticos, e quando ele faz o curso com o Hort, quando o Hort coloca sob suspeita, vamos dizer assim, os aspectos da filosofia analítica tradicional, ele vai percebendo a importância, de fato, da historicidade, né? E de ter diálogo com outros pensadores. Por exemplo, nesse livro Ontologia Histórica, que está traduzido para o português, né? Ele trabalha com a ideia, por exemplo, do Foucault. O Foucault é um filósofo, por exemplo, extremamente rejeitado pela tradição analítica, né? A princípio, não é um filósofo, por exemplo, que figure dentro dos moldes da tradição analítica. E o Hacking consegue dialogar, por exemplo, nesse livro, Ontologia Histórica, com Foucault. Ele diz sobre os aspectos da reflexão histórica, né, da genealogia histórica que o Foucault faz. Então, ele reconhece ali a importância desses pensadores. E para você falar, como você pergunta, então, para falar assim da importância do Hort e do Hacking, a gente pode dizer que uma importância de trazer um diálogo entre as duas tradições, né? Eu acho que o Hort e o Hacking do ponto de vista de filosofia da ciência, fazer essa ponte, eu acho que você deve achar interessante isso, né? Pela sua própria pesquisa, como a gente estava conversando, que é o fato de você ter uma ponte, por exemplo, entre uma tradição que surge nos Estados Unidos, Inglaterra, né, a tradição analítica, com a tradição chamada continental, né? Então, tanto o Hort como o Hacking, eles permitem esse diálogo, tanto do ponto de vista filosófico geral, né, como do ponto de vista em filosofia da ciência. E o Hacking, mais ainda, né, abre espaço para esse diálogo com filósofos como Foucault, Canguilhem, né, sei lá, se a gente for pensar outros filósofos da ciência. Então, a importância do Hacking é essa. E, de fato, ele às vezes é tido como antirrealista, né? Ele é classificado como antirrealista. Às vezes, aquele livro dele sobre representar e intervir é considerado um clássico em filosofia da ciência, né? Um livro assim que eu acho que qualquer pessoa que está interessada em filosofia da ciência deveria ler, né? Um livro interessantíssimo para a gente entender as questões da experiência, né? Das ciências naturais, entender esse aspecto. Então, eu acho brilhante esse por ser um filósofo brilhante e ter essa inspiração no Hort, né? Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, saíram aí, acho que só de 2019 para cá, uns 4 ou 5 compêndios sobre o Hort.
Então, está havendo um resgate agora do pensamento do Hort, né? Saiu um compêndio, né, sobre o Hort agora, esse ano, no início desse ano de 2020, com vários artigos retomando questões sobre a verdade, sobre a questão da ciência e objetividade no pensamento do Hort, né? Tem um livro que está para sair em novembro com artigos não publicados do Hort ainda, está para sair também. Saiu agora também uma revista uma revista de pragmatismo europeu, vários artigos só discutindo a questão do Hort, né? E em um desses compêndios tem uma contribuição do Hacking, né, sobre o pensamento do Hort. Nesse próprio livro, Ontologia Histórica, existe várias referências ao Hort. Hort, às vezes, é muito mais citado do que propriamente qualquer outro filósofo nesse livro, né? É um diálogo constante com essa questão historicista do Hort, que aí eu chamo de, faz parte da minha pesquisa, a metafilosofia do Hort, né? Então, o Hort tem teses metafilosóficas. Uma dessas teses metafilosóficas é essa da historicidade, que o Hacking bebe nessa fonte metafilosófica da história, né? Que depois ele aplica na ciência também, numa análise da metafísica, né? Da ontologia, mas também na ciência. A tese antifundacionalista, né? E antirrepresentacionalista. São as posições metafilosóficas do Hort que geram debates e polêmicas e influências, né? Assim, gera muita controvérsia no meio filosófico analítico, né? Essas teses dele. Então, o Hacking eu acho fundamental por permitir esse diálogo na filosofia da ciência entre a tradição analítica e continental, por exemplo, como um indivíduo como Foucault, né? A gente vê aí que ele permite esse tipo de diálogo porque ele aborda também uma ontologia do ponto de vista histórica, assim como se há hoje uma abordagem da epistemologia histórica, né? Eu acho que você também deve estar ciente dessa discussão, dessa questão da epistemologia histórica, né? Também o Hacking sugere até que se chame isso de meta-epistemologia histórica, né? E não de epistemologia histórica, né? Eu Porque lembro ele que acha que seria... você falou de ele ser considerado um antirrealista. Eu lembro que ele se denomina como um nominalista e intervencionista. Quer dizer, ele é um nominalista de um lado, mas que esse nominalismo ele propõe intervenções concretas, efetivas no real, né? Então não é exatamente um um antirrealista. antirrealista. Ele não se classificaria. A gente classifica assim para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas ele de fato não se classificaria assim. Na verdade, eu classificaria o Hacking como um pragmatista, né? Essa questão de intervenção, quando ele diz essa questão de intervir, de fato é uma influência gigantesca do pragmatismo, tanto do Deweyiano, do próprio James e do Hort, né? O Hort, por exemplo, quando tem um artigo que eu sempre leio do Hort, que até hoje me suscita problemas, que é aquele objetividade ou solidariedade, né? E esse artigo do Hort, que está naquele livro, foi traduzido também para o português, acho que está traduzido como Objetivismo, Relativismo e Verdade. São um conjunto de ensaios, eu acho que é isso mesmo. E nesse texto, o Hort diz que a gente deve abrir mão da objetividade e buscar a solidariedade. Eu concordo com o Hort, mas eu faria aí uma questão que é o seguinte: eu não acho que a gente precisa abrir mão da objetividade, mesmo pensando na objetividade do ponto de vista histórico, mas porque me parece que causa uma dicotomia aí, né? Ou objetividade ou solidariedade. Eu acho que a gente pode ter uma objetividade histórica e ter a solidariedade envolvida na pesquisa, né? Então, é isso que o Ross quer dizer, né? Ross quer dizer que a gente deve buscar um humanismo, né, na pesquisa. As pesquisas devem ter uma base mais ética do que metafísica e epistemológica. O pano de fundo para mim do Hort é esse. Se eu tivesse hoje que definir qual o pano de fundo da filosofia do Hort, que ele começou no final da vida a deixar mais claro, ele quer mudar a perspectiva das investigações de critérios epistemológico e metafísico para critérios éticos, né? Por isso que um dos livros finais dele é Filosofia como Política Cultural, né? Então ele está pensando a investigação em critérios muito mais éticos e políticos agora do que propriamente do ponto de vista epistemológico e metafísico. Por isso que ele acha que a verdade não tem muito como contribuir com isso, né? E nesse sentido ele concorda muito com John Rawls, né? De alguma maneira. A gente pode falar no debate político em termos de razoabilidade, né? Mas não em verdade. O que a gente pode falar é de posições razoáveis, né?
não sobre... A gente não tem como falar sobre verdade. Então, no debate político sobre a questão da justiça, ele concorda com o Rawls, né? Com esse liberalismo do Rawls. Então, eu vejo muitas similaridades. E isso ele estende também para os outros campos, né? Para a filosofia da ciência, para pensar a questão do conhecimento, do ponto de vista pragmático, né? Por isso que tem um debate dele com Angel Pascal, né? Que é para que serve a verdade? Que, de fato, ele está justamente trabalhando essa ideia, né? Que você, tá bom, se vocês querem uma noção de verdade, vamos tomar a verdade aí no seu uso deflacionista, né? Quando alguém fala que é verdade que a porta está fechada, tá bom. Simplesmente significa enfatizar isso, a porta está fechada. Então, verdade aí seria uma propriedade de uma proposição e não algo robusto como fim da investigação, né? Mas ele mesmo não quer ser chamado de antirrealista, tá? Uhum. E, Paulo, uma última pergunta para te fazer. Eu não sei se foi o tema também das suas pesquisas, mas é porque como a gente está discutindo aqui essa questão dos limites da verdade, da linguagem, a gente começa a se aproximar da literatura também, né? E o Hort também é um pensador da literatura. Queria saber o que você Sim. acha desses textos dele também, aquele da literatura como redenção. Como é que você pensa isso no Sim. conjunto da obra dele também? Eu acho bastante interessante, assim, e para o que ele propõe, para pensar a mesma questão do ponto de vista ético e moral, né? Isso, de fato, já é mais na última fase dele, que a gente chama, que considera a partir do contingência, mas bem antes já, né? Mas o contingência, ironia e solidariedade, que é o fato de a literatura ser lugar privilegiado, por exemplo, para a gente pensar as nossas posições morais ou pensar nossas práticas morais, por exemplo. O Roth acha que a literatura tem muito mais a ensinar sobre ética do que propriamente uma teoria moral. Porque ele acha por exemplo, teorias literárias, quer dizer, livros de literatura, as histórias podem nos ensinar como lidar com o sofrimento, né? Lidar com situações conflituosas, cotidianas. Então, por isso que ele admira a literatura como um lugar de reflexão. Por exemplo, um dos heróis dele na literatura é o Orwell, né? Então, ele fala, bem, é um escritor atual, por exemplo. Atualíssimo, né? E o Roth vai dizer, por que ele é atual? Porque a literatura permite essa reflexão sobre os diversos momentos, né? Permite você pensar nosso lugar no mundo, permite pensar nossas ações éticas. Um personagem que a gente se identifica mais num livro de literatura pode nos ajudar a pensar como a gente está agindo, né? Então, ele acha que a literatura é um lugar de manifestação moral que a filosofia propriamente... Porque é o seguinte, eu acho que quando ele fala isso, ele pensa na moral, por exemplo, kantiana. Porque ele é muito crítico da moral kantiana, como seu mestre Dewey, né? Então, quando ele pensa sobre isso, ele está pensando o seguinte, não seria a literatura muito mais interessante para pensar a moral e a ética do que propriamente teorias morais, né? Porque a teoria moral ela fica muito mais no campo da reflexão que não passa para a prática, né? Que é aí que está a questão do pragmatismo do Roth, né? Quer dizer, você fica no campo reflexivo, em um campo muito abstrato, né, de abstração, mas isso não passa para o campo da experimentação, que é o termo que os pragmatistas gostam de usar, né? Experimentação do comportamento, né? Então, você tem que experimentar para tornar uma versão melhor de você mesmo, né? Por isso que você fala da literatura é importante, porque a literatura permitiria que a gente se redescrevesse de forma melhor, ou seja, se tornar melhor, uma versão melhor do que nós somos agora. Então, o Roth acha que a literatura permite essa questão de nos tornarmos melhor, ou tornarmos uma versão melhor do que nós somos agora. Então, eu vejo com bons olhos essa guinada para a literatura do Roth, né? Inclusive, ele trabalhou no departamento de literatura comparada, né? Numa universidade americana, não sei se foi Stanford, mas foi Stanford. Ele trabalhou como professor de literatura comparada, né? Mas, assim, foi, de fato, odiado pela tradição analítica, né? As pessoas começaram a dizer que ele não estava fazendo filosofia sério, né? Mas É o isso que eles abriu, dizem assim, também da tradição francesa, né? exatamente a essa crítica. Eu, de fato, sempre digo que falar, os franceses, isso, aquilo, eu acho que se você não concorda com o pensamento, a melhor forma é você mostrar onde está o erro, né? Simplesmente dizer que não gosta, que certa tradição estragou,
Sim, mas estragou por quê? Em quê? Qual o argumento? Onde é que está o problema, né? Então, senão a gente cai no mesmo erro tradicional da filosofia aqui no Brasil, que não é uma filosofia que reflete, né? Que não pensa por si mesmo, que não é capaz de apresentar seus argumentos. Então, eu sou muito... Isso eu aprendi com a tradição pragmatista, né? Da pluralidade do debate. Então, vamos debater. Falar só não basta, né? Sim, mas por que que estragou? Onde é que está o estrago, né? Sim. Então, Paulo, vou te fazer uma última questão só, porque é uma questão que me move bastante. Porque agora você falou da questão dos Estados Unidos, a gente tem um país que é o Brasil, que tem alguma relação com os Estados Unidos, tem uma história comum, todas as Américas. Eles lá têm uma tradição filosófica consolidada e eles sabem disso. E aqui no Brasil nós temos também, só que aqui a gente em geral esquece, né? E você falou que estudou com o Paulo Margutti, que inclusive sim, tem esse projeto que ele vem levando a cabo de escrever a história da filosofia do Brasil, né? O segundo volume acaba de sair, inclusive, já sim. comprei. A questão do E iluminismo, né? isso, ele denominou a ruptura iluminista, né? Que é o Iluminista, período ali da vinda da corte ao Brasil da e tudo. corte, isso. Eu queria te perguntar como que você vê também essa questão da filosofia brasileira, a filosofia feita em solo brasileiro, para a gente encerrar essa conversa e saber até uma forma mais pessoal sua, como que você vê isso. Então, eu sou muito influenciado pelo Margutti, eu não escondo isso, porque foi a primeira referência filosófica que eu tive, né? O Margutti. Tanto que eu comecei estudando Wittgenstein por causa da influência dele, e depois ele surge com esse projeto, né? Surgiu com o grupo Fibra, que existia, que era ligado à Faculdade dos Jesuítas e ao FMG. Tinha vários estudantes, tanto da FAS como da FMG, ligado a esse grupo, que era uma tentativa de fazer um resgate de pensadores brasileiros, né? Que muitas vezes tinham dado contribuições e estavam aí esquecidos. E mesmo retirar da literatura aspectos filosóficos, como o Margutti sempre fez. Por exemplo, Clarice Lispector, Machado de Assis. Né? Ele já fez textos, por exemplo, relacionando o ironismo de Machado com o ironismo de Hort, o silêncio de Wittgenstein com o silêncio de Clarice. Então, isso é muito interessante. Né? Mostra que nós temos pessoas que estavam pensando aqui. Né? E o que me, de fato, assim, mais abriu os olhos para a questão da filosofia no Brasil, com esse acompanhamento com o Margutti, foi a questão de pensar a filosofia brasileira ainda com certas heranças portuguesas que não nos ajudou a sair da infância filosófica, né? Que é essa tradição ensaísta, né? Nada contra os ensaios são importantes, fundamentais. E essa tradição exegética, né? De comentários de textos. Isso é nossa herança portuguesa. Então, comentar textos, escrever de forma de ensaios, comentando textos também. Então isso para mim, de fato, é um limite para nossa reflexão filosófica. Pessoalmente, hoje, como eu olho, eu estou bem otimista porque eu vejo que tem pessoas hoje, nova geração de filósofos surgindo, né, no mestrado, doutorado, interessados em pensar as nossas questões, os nossos problemas, conhecer pensadores brasileiros que contribuíram de alguma maneira ou outra, não necessariamente diretamente sendo filósofos, mas que tiveram contribuição para pensar o Brasil, né? Sei lá, você pode pensar em figuras como Sérgio Buarque de Holanda, sei lá, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, sei lá, que não são figuras filosóficas, sei lá, qualquer outro tipo de figura que fizeram parte, né, que figurou no pensamento intelectual brasileiro. Mas ainda nós temos alguns vícios. Por exemplo, às vezes as universidades brasileiras de filosofia ficam muito centradas em comentários, de fazer comentários de autores. Você tem grupos que se apropriam de um certo pensador, né? E como se fosse uma igreja, né? As pessoas ficam em torno daquele autor e as pessoas ficam debatendo sobre aquele autor, comentando o autor. É como se fossem tivessem donos os autores, né? Então essa é uma tradição que ainda eu acho que impede o avanço de a gente pensar o nosso lugar enquanto estudantes e pesquisadores e professores de filosofia. Isso é um atraso, né? Que a gente fica comentando, não também que devemos abrir mão dos pensadores, não é isso, mas ter a capacidade de estudá-los e ao mesmo tempo se posicionar de forma crítica diante deles, ao mesmo tempo ter a capacidade de
dar essa reflexão, essa contribuição pessoal, original nossa, né? Eu acho que as universidades, às vezes, impedem muito esse passo de a gente pensar por nós próprios, né? Quando chega no doutorado, o estudante passa muito apertado, porque ele não foi educado e, vamos dizer assim, treinado para pensar criticamente, refletir, ter suas próprias posições, né? Isso é um problema no pensamento filosófico brasileiro. Mas eu estou otimista porque eu vejo agora pessoas retomando, autores aqui no Brasil, pensando questões aqui no Brasil, por vias sociais e políticas, né? Mas isso está ampliando, abrindo espaço. O Margutti, o Ivan Domingues e outros que têm publicado livros expondo pensadores brasileiros que contribuíram para a reflexão, isso tudo tem contribuído bastante para abrir o espaço para uma filosofia propriamente brasileira, mas eu acho que isso está na infância ainda, a gente precisa caminhar muito ainda, né? Os Estados Unidos também demorou muito, mesmo o pragmatismo sofreu duras críticas pelos ingleses. O Bertrand Russell chegou a dizer que o pragmatismo se posicionava da forma que se posicionava, porque era uma forma ainda de pensar infantil, né? Então, eles passaram dessa fase, nós estamos basicamente ingressando na fase da infância, né? Veremos se seremos capazes de avançar, né? Mas há um lado bom na infância também, né? Que é esse frescor que depois se perde na maturidade, né? Com certeza. Tomara, eu estou muito otimista. Sim. Mas eu acrescento, Paulo, além dessas questões que você notou também, uma relação que o Brasil tem com o pensamento africano, com o pensamento indígena, com o pensamento latino-americano. E nós temos grandes pesquisadores também e pesquisadoras nessas áreas. Eu, inclusive, já conversei com alguns. Eu vi várias lives sobre isso que você fez, interessantíssimo, essa retomada do pensamento latino-americano, africano, do pensamento indígena, né? O ameríndio, de alguma maneira, ligado aqui à América Latina, né? Justamente. E conversemos mais, né? Eu gostei muito da questão das conversações que você falou. Eu acho que fica esse horizonte aí para a gente, né? A questão da conversa, para nós nos ouvirmos mais. Tem muita coisa boa sendo feita, inclusive em história da filosofia, como comentário, que não se limitam ao comentário, que colocam, né? Vão para além do comentário, mas precisam circular mais. É isso que eu acho. Problema do Brasil. Eu acho que, então, se puder, você falou, traz duas coisas, rápido para terminar agora, né? Que é o seguinte: primeiro, eu acho que a gente deve circular mais as publicações aqui no Brasil, nós lermos mais autores aqui no Brasil. O que publica em uma universidade, o outro também lê. Eu acho que falta a gente ler mais um ou outro aqui. Essa é a primeira coisa, né? Que eu acho que seria importantíssimo a gente começar a fazer. Uma coisa que eu defendo, isso no próprio departamento que eu dou aula, não é que a gente tem que abrir mão da história da filosofia, mas eu acho que um curso ideal de filosofia hoje deveria ser um curso que dá a história da filosofia, mas que, ao mesmo tempo, ensina o estudante a pensar por si mesmo. Ou seja, ele vai ter o arcabouço histórico, o filosófico histórico, e ele é capaz de fazer história da filosofia se posicionando e sendo capaz de ter seus próprios juízos críticos, né? Então, basicamente, é isso que eu penso que um departamento de filosofia deve promover, né? E promover a pluralidade. Filosofia no Brasil, mostrar os filósofos que a gente já estuda, os clássicos, né? Por aí vai. Estou plenamente de acordo e adorei a conversa, Paulo. Acho que fica essa mensagem, é o que eu penso também. Espero que o pessoal aí que assista, quem assistindo a gente até aqui, goste também. Não esqueçam de deixar os comentários para a gente continuar a conversa para além desse vídeo. Bom, vamos encerrando essa entrevista por aqui. Agradeço muito, Paulo, pela sua disponibilidade. Obrigado. E o pessoal. Eu agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de contribuir. Contribuir filosoficamente é sempre importante, né? Fiquei muito feliz de contribuir. Precisando. Beleza. Estamos aí. Pessoal que assistiu também, agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.